Não são poucos os tipos de solo que compõem o bioma cerrado, um dos mais ricos do Brasil. Vamos conhecer todos agora na nossa capacitação tecnológica. Olá pessoal, na aula de hoje nós teremos uma visão mais detalhada sobre os solos do Cerrado, mais propriamente onde atua o projeto Biomas, na região do PADEF. E nos interessa muito passar não só os tipos de solos, mas as suas distribuições na paisagem. Meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas, coordenador do projeto Biomas, e está lá o meu endereço para qualquer dúvida para poder entrar em contato posteriormente. Os tópicos da nossa aula de hoje nós falaremos após a exposição do professor Éder, onde ele fez uma síntese dos solos do projeto do Bioma Cerrado. Nós vamos fazer uma apresentação sempre na forma de pedossequência das classes de solos de encosta, os atributos de solos mais importantes que possam, como técnicos, nos direcionar para a questão não só da potencialidade de uso do solo, mas também da questão relativa à fragilidade com que esses ambientes se comportam. Faremos umas disposições pedossequenciais, ou seja, distribuições dos solos das partes altas até as partes mais hidromórficas, onde possuem água, próximas aos rios ou às nascentes. Dentro desse contexto, examinaríamos as possibilidades de uso da paisagem no que se refere a usos de agricultura, pecuária, floresta, ou seja, as potencialidades de uso e as fragilidades ambientais que são condicionadas por essas sequências de solos. Bom, sempre quando falamos em potencialidades e fragilidades ambientais, o solo ele faz a grande interface de grandes agentes com, vamos dizer assim, condecorando a paisagem em diferentes escalas. Então, quando se comenta alguma feição de potencialidade ou de fragilidade ambiental, o solo é um grande, como disse o próprio professor Éder, ele é um grande estratificador de ambiente, mas não só um estratificador. Ele determina, é um dos grandes determinantes das potencialidades de uso, ou seja, colocarmos as paisagens a serviço dos sistemas de conservação, ou então, por determinar, frente a algumas funcionalidades ecológicas, eles determinarem fragilidades e daí, neste ponto, eles poderem ter uma visão mais dentro dos sistemas de preservação. Existem N elementos dentro dos solos que podem ser considerados como determinantes. Nós aqui, por uma questão de simplificação, vamos trabalhar muito, conversar durante a nossa aula sobre a textura, que nada mais é do que a distribuição das frações, areia, silta, argila e até a própria matéria orgânica dentro do solo. Evidentemente, quanto mais argila, maior o potencial de uso. As espessuras, solos muito rasos normalmente determinam fragilidades ambientais, não só sob o ponto de vista erosional, mas sobre o ponto de vista hidrológico, por exemplo. Solos rasos, então, são muito mais frágeis do que solos profundos. A pedregosidade, que é justamente esse elemento de ocupação dentro do volume do solo que determina menor volume de exploração, por exemplo, para raízes, ou mesmo determina uma certa restrição para o uso de implementos agrícolas. Os teores de carbono, muito importante, isso daí é um dos elementos que nós temos que trabalhar com muita maestria em cima do solo para determinar a manutenção ou até a ampliação dos teores de carbono, porque o carbono, a matéria orgânica, ele é responsável pela grande presença de cargas nos solos. Isto será discutido pela professora Michele, pela professora Márcia. A capacidade de troca catiônica, que é a conjugação de cargas advindas tanto da matéria orgânica como da textura argilosa, da fração argila, e responsável por uma das funcionalidades ecológicas mais importantes que nós, técnicos e produtores dos sistemas tropicais, temos que aprender a trabalhar. Nós temos que aprender a trabalhar com potencial filtro de solo. E isso é determinado pelas cargas, pela conjugação da carga da matéria orgânica
e pela carga da argila. A saturação por bases de certa forma, vamos dizer assim, generalizadamente, nós temos os solos são pouco saturados por bases, ou seja, tem muito pouco cálcio, magnésio, potássio, e isto é característico da evolução dos solos tropicais. E o regime hídrico, que é um elemento que nós temos que considerar dentro da paisagem, considerando a distância, a forma como se faz os regimes hídricos dos solos, por exemplo, não hidromórficos, semi-hidromórficos e hidromórficos, como isso está num contexto, inclusive, para pensar em alimentação de aquíferos livres. Nós, técnicos, estamos muito pouco sensibilizados com a questão da produção essencial para o desenvolvimento da sociedade, como carne, madeira, lenha, hortaliças, grãos, mas esses sistemas de produção nós temos que considerar que nós temos que produzir sustentabilidade também. E nesse sentido nós temos que pensar na água. A água é o grande agente pluralizador de paisagens e nós temos que pensar como que se dá no nosso dia a dia dentro da propriedade rural, como que nós estamos fazendo os sistemas de produção, como disse, quando se põe a pecuária, ou se põe a agricultura, se põe a floresta, como é que nós vamos pensar em produzir água, e água de qualidade? Bom, a região do PADEF, ela pode muito bem ser resumida com esse slide. É uma imagem em que se tem a noção exata do que o próprio professor Éder falou, de regiões muito planas, relevos praticamente planos, são grandes chapadas, extensões contínuas, dominantemente constituídas por latossolos, que constituem os solos não hidromórficos de textura argilosa, conforme vocês podem ver no slide. Nesse slide, nós podemos ver alguns regatos onde estão os solos hidromórficos. Então, é o que eu falei anteriormente do regime hídrico dos solos. Nós temos que pensar como vamos produzir em solos de alto potencial, solos não hidromórficos, mas sem comprometer os solos dos rios, dos riachos, das nascentes. Temos que estar atento a isso. Então, os solos não hidromórficos, dominantemente constituídos por latossolos, têm alto potencial para o uso. No entanto, os solos não hidromórficos determinam grande fragilidade ambiental, não só pela sua constituição atrelada à água, mas também por uma constituição vegetacional característica daquele local. Isso não se consome ao longo da encosta, isso fica localizado. Então, a sustentabilidade, hoje, que nós tanto falamos, mas que pouco estamos fazendo, nós temos que pensar muito mais em conjugar como usar racionalmente solos de alto potencial, porém sem comprometer a questão da água, a questão da vegetação que está protegendo esses ambientes de rios e nascentes. E ali, compondo o terceiro elemento, os solos não hidromórficos de textura argilosa, mas de baixo potencial, que são zonas de rejuvenescimento da paisagem, são zonas que vão sendo dissecados pelos grandes remontes erosivos. Inclusive, para essa região aqui, temos remontes erosivos consubstanciais, justamente atrelado pela característica pluviométrica associada à fragilidade ambiental, condicionada por uma conjugação de solo e relevo. Então, se nós pudermos dar um foco nesse slide, estamos mostrando uma nascente, por exemplo, aqui com uma escala de detalhe maior, onde é possível observar os solos que comentamos anteriormente, não hidromórficos de textura argilosa, que são os latossolos, nós vamos falar mais pormenorizadamente à frente. E esses solos, como disse, sempre com alto potencial de uso, então aí estão os sistemas agrícolas, a pecuária, a atividade florestal. Porém, nós temos que pensar que dentro desses ambientes, nós temos as nascentes dos rios. E essa região do Cerrado, ela é constituída por uma quantidade muito grande de nascentes, talvez não tão grande quanto temos no bioma Mata Atlântica, por exemplo, no sul, temos muito mais nascentes
por unidade de área do que se tem aqui, e justamente isto faz valorar ainda mais essa questão, a questão das nascentes, onde temos solos hidromórficos que determinam alta fragilidade ambiental. Então, nós técnicos e produtores temos que estar extremamente atentos, e aí o projeto Biomas está partindo com muita fecundidade para esse lado, de associar o lado a lado que se tem nas propriedades rurais de solos com alto potencial ao lado de solos com baixo potencial, que determinam grande fragilidade, principalmente sobre o recurso hidrológico da paisagem. Então, ali, anteriormente vocês se lembram desse círculo que coloquei, ali estão as nascentes, agora com mais alto detalhe ainda, vocês podem observar a hidromorfia, uma auréola de hidromorfia na paisagem, justamente são essas zonas que estão sendo de migração de dutos subsuperficiais laterais de água que estão chegando para um ponto de descarga e que caracterizam esta fragilidade que estou comentando constantemente. Então, a chamar a atenção, esta convergência hidrológica dentro da paisagem, condicionadas por relevos normalmente côncavos convergentes ou até mesmo convexos convergentes, faz com que essa água se direcione para o centro da paisagem, formando um ambiente denascente em que se tem uma descarga, a formação de um leito fluvial de primeira ordem, o qual se encaixa num outro leito de primeiro, formando o de segunda ordem e assim subsequentemente terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. Enfim, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para os técnicos e para produtores rurais? Porque ao lado das nascentes estão solos de altíssimo potencial, alto potencial sob o ponto de vista físico, porque químico tem uma série de restrições que nós vamos colocar aqui na frente. Então, ao redor, uma auréola em volta desta nascente, temos que pensar que quando estamos usando as áreas de alto potencial, por exemplo, os latossolos e mesmo os cambissolos, que o professor Éder chamou a atenção, são zonas que têm uma certa convergência e que estão fazendo o quê? Recarga hidrológica. Esta água, vou mostrar em slides mais à frente, mostrarei como se dão essas recargas hidrológicas para um ponto de aquífero livre que é a descarga hidrológica. Então, ali está a nascente, inclusive que hoje nós, como técnicos e produtores, temos que estar muito mais sensibilizados com a questão da sustentabilidade, porque hoje temos um código florestal brasileiro que está muito vinculada, essas questões estão muito explícitas, evidentemente devem ser discutidas e melhoradas, ainda carece de um aprimoramento técnico, mas eu acho que isso mais à frente colocaremos mais detalhadamente, mas o importante é que essas zonas de descarga, elas proporcionam solos com regimes de hidromorfia e que não só para o sistema de produção passam a ser restritivas, por outro lado, elas favorecem uma diversificação biótica na paisagem. Elas vão trazer outras fitotipias. Então, dentro do ambiente cerrado, por exemplo, você terá os campos, que também é uma fitotipia inserida dentro dos cerrados, mas você terá as florestas com características de alta estacionalidade, justamente condizendo ao clima sazonal que se tem dentro do cerrado como um todo, de 5, 6 meses com déficits hídricos. Então, se nós observarmos onde o projeto Biomas está mais detalhadamente, nós estamos bem nesta posição da fazenda Entre Rios, que ressalto aqui no slide, na imagem, é a propriedade onde o projeto Biomas está trabalhando com a arbórea para o produtor rural, trazendo resultados que possam ratificar os resultados já existentes da pesquisa e outros que serão um pouco inovadores. E aí, dentro desta propriedade, nós trabalhamos em 3 pontos localizadamente. O primeiro local, reparem que eu fiz bem em cima de uma parte da propriedade, onde se tem um mapa específico de solos, todo ele na escala 1/6.000, quer dizer,
uma escala ultra detalhada, quer dizer, uma escala que nós podemos falar detalhadamente para o técnico e o técnico conseguir assistir diretamente o produtor rural. Então, quando se fala em produtor rural, até em respeito à demanda gerada pelo produtor, precisa-se escalas muito detalhadas. E nós, no Brasil, ainda temos essa carência de mapas. Mas, se conseguirmos passar a imagem, a mensagem para vocês de como se comporta a paisagem dentro de uma escala 1/6000, eu tenho certeza que isso poderá aclarar muitos condicionantes, tanto dos sistemas de produção como dos sistemas de preservação. Um segundo local que nós estamos trabalhando e que fizemos um mapa também detalhado é mais à direita, onde se tem uma zona de cabeceira de drenagem muito valorosa, que nós discutiremos à frente, e uma terceira posição, bem no canto ali, onde se tem uma outra cabeceira de drenagem, com solos mais rasos, porém são cabeceiras de solos com menor sujeição à hidromorfia. São solos essencialmente não hidromórficos e que, portanto, essas características são muito dissonantes e nós vamos fazer nesse breve relato, tentar trazer uma discussão sobre como se dá o sistema de produção, mas também considerar as funcionalidades ecológicas dentro destas paisagens dispostas em pedossequências, ou seja, dos solos mais altos para os solos mais baixos, próximo das nascentes ou rios. Então, se pudermos, ali estou colocando na escala 1/6000, se nós pudermos observar este mapa, o primeiro da esquerda, dada a importância desta pedossequência, quer dizer, essa distribuição de solos das partes mais altas para os rios, uma das pedossequências que podemos observar não só nessa propriedade, mas em várias propriedades que andamos aqui na região, constituída, ali está com a linha tracejada, é uma pedossequência constituída por 4 classes de solos, que nomeadamente pela parte mais alta, o latossolo vermelho, depois um cambissolo áplico mais raso, depois um solo mais raso ainda, que são os neossolos regolíticos, e finalmente um cambissolo flúvico, bem na beirada do rio. Então, pormenorizadamente, vamos tirar algumas informações que consideramos essenciais para o entendimento da dinâmica do solo, para posteriormente nós colocarmos isso em termos de sistemas de produção e funcionalidades ecológicas. Então, começando pelo latossolo. O latossolo, quer dizer, aquela pedossequência que nós colocamos em pontilhados, ela está representada por este desenho, onde se tem nas partes mais altas os latossolos vermelhos, e ali podem ser observadas grandes profundidades, então o horizonte A, reforçando o que o professor falou, o professor Éder nos disse, os latossolos com uma sequência de horizontes muito profundos, em relevos praticamente planos, então existem dentro dessas paisagens algumas leves movimentações em que se sai de relevo praticamente plano e vai para relevo suave ondulado, raramente atingindo relevos ondulados, ou seja, isto tudo abaixo de relevos de 10% de declive, muito propícios à implementação de máquinas, a implementos, ou, enfim, a tudo que constitui um sistema de produção agrícola. Na sequência, já indo para as partes de inflexão da paisagem, onde se tem já a retomada erosiva que se tem nos rios, já condicionando uma zona de rejuvenescimento, ou seja, no contato entre as superfícies geomórficas mais planas para as mais onduladas, dividindo, fazendo esse divisor, existe um solo mais raso, conforme pode ser observado também no desenho, não tão espessos quanto os latossolos, mas o cambissolo daí, nesse caso, saindo dos horizontes latossólicos, representados pela simbologia BW, e entrando no BI, ou B incipiente, é um incipiente, o próprio nome está dizendo, quer dizer, um solo bem mais jovem, então a situação desses solos é sempre em solos mais declivosos, portanto, já indicando alguma fragilidade ambiental. Na sequência, já entrando na planície, já entrando na superfície de rejuvenescimento propriamente dita,
Temos os neossolos regolíticos, solos mais rasos ainda. E, finalmente, e aí estamos em relevos de ondulado, e muitas vezes até forte ondulado, entrando na classe de 20% até 45% de declive. E depois, os cabisolos flúvicos, que têm uma variação de declividade muito grande. Aí, no caso da área de estudo, nós pegamos variações de relevos desde 9% até 31% de declive.